Então a blasfêmia contra o Espírito Santo é caracterizada pela forma dolosa, onde uma pessoa que sabe que aquela obra é de Deus está atribuindo a demônios. No Antigo Testamento você tem o Pai falando. Certo. Vamos pensar no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Certo. No Antigo Testamento quem está falando? O Pai. É o Pai que fala com Adão, é o Pai que inspira os profetas e tal. Pecaram contra o Pai. Então ele enviou o seu Filho. Jesus Cristo nasceu da Virgem, conforme está prometido, conforme está profetizado. Mataram o Filho, mas o Filho enviou o Espírito. Se você pecar contra o Espírito, não tem quem enviar. Se você pecar contra o Espírito Santo, você não tem não tem outro recurso da Trindade para você. Entende? Então o Pai enviou o Filho enviou o Espírito, e se você pecar contra o Espírito Santo, você está de brincadeira, não tem mais outro recurso da divindade para resgatar você. Então, blasfêmia contra o Espírito Santo não é uma boa ideia. Eu queria te fazer uma pergunta justamente sobre a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Hoje se tornou viral. O que mais fala é a questão lá do of the king e the power, né? Que aquilo, para mim, não é uma língua estranha. Não é uma língua estranha. Aquilo ali enfim, não vou entrar nesse ponto. Mas essa questão de você blasfemar, de você, às vezes, caçoar, de você postar rindo de alguém supostamente falando língua estranha, isso pode ser considerado blasfema contra o Espírito Santo ou não? Bom, vamos lá. A blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não pode ser cometida por uma pessoa sem dolo. O que caracteriza a blasfêmia é o dolo, é o ato doloso, maldoso, é a malignidade. Sim. Entendeu? Então, se você posta um vídeo, tipo, tirando onda de alguém, porque você não concorda com aquela língua estranha, igual esse do menino, isso não é uma blasfêmia, porque O que é uma blasfêmia? Uma blasfêmia é quando você atribui a demônios, por exemplo, uma obra que você sabe que é de Deus. Aonde a gente decide isso? Quem decidiu que isso é blasfêmia? Vamos lá. Lucas capítulo 11, versículo 14 em diante, está lá na epígrafe assim, a blasfêmia dos fariseus. Jesus tinha curado um cara que era mudo, e o mudo falou lá pelo poder de Jesus. E os fariseus que estavam lá, eles disseram assim, ó, isso aí que vocês estão vendo é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, não é por poder de Deus. Ele curou esse homem por causa do Beelzebu. Então eles atribuíram uma obra que eles sabiam que era de Deus a demônios, e a Bíblia chama isso de blasfêmia. Aí você pergunta assim, peraí, mas como você sabe que eles sabiam que era de Deus? E se eles estavam falando verdade, pelo menos aquela é a verdade deles? Porque pode ser que eu esteja errado, e mesmo assim esteja sendo sincero. Sim. Tá certo? Perfeito. É porque quando Nicodemos foi visitar Jesus de noite, Nicodemos fala no plural, ele fala assim, mestre, nós sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se Deus não for com ele. Então Nicodemos sabia, e ele fala pela comunidade, sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais se não for por Deus. Só que quando convém a eles dizem, eles sabem que é de Deus, mas isso aqui é de demônios. Então isso é uma blasfêmia. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo é caracterizada pela forma dolosa, onde uma pessoa que sabe que aquela obra é de Deus e está atribuindo a demônios. Agora, a pessoa que fica zombando de língua estranha ou coisa parecida, é só um idiota mesmo. Mas não é exatamente uma blasfêmia contra o Espírito Santo. É só um crente babaca que está ali gerando escândalo para a igreja. E a blasfêmia contra o Espírito Santo, claro, agora tendo entendido o que de fato vem aquela questão de você pode blasfemar contra o Pai, você pode blasfemar contra o Filho, mas você não pode blasfemar contra o Espírito Santo, que não tem perdão? Como isso? É isso mesmo. Jesus Cristo, no seu ministério, ele diz assim, toda blasfêmia feita contra o Pai ou contra o Filho pode ser perdoada. Quer dizer, você pode voltar dessa blasfêmia. Lembrando o que é blasfêmia? Quando você atribui uma coisa, você pode voltar dessa blasfêmia, mas se você fizer isso contra a terceira pessoa da Santíssima Trindade, não tem volta. Não tem volta. E aí a pergunta é por quê? E essa é uma ótima pergunta, porque assim, vamos dividir a experiência teológica, ela apresenta a história do relacionamento de Deus com a humanidade através de alguns nomes. Por exemplo, dispensacionalismo. Os pentecostais geralmente são dispensacionalistas. São 7 dispensações: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. Outra viés é o aliancismo. Deus fez com os homens alianças. Seja como for,
A questão é a seguinte, no Antigo Testamento você tem o Pai falando. Certo. Vamos pensar no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Certo. No Antigo Testamento, quem está falando? O Pai. O Pai. É o Pai que fala com Adão, é o Pai que inspira os profetas e tal. Pecaram contra o Pai. Então, ele enviou o seu Filho. Jesus Cristo nasceu da Virgem, conforme está prometido, conforme está profetizado. Mataram o Filho. Mas o Filho enviou o Espírito. Se você pecar contra o Espírito, não tem quem enviar. Se você pecar contra o Espírito Santo, você não tem mais, não tem outro recurso da Trindade para você. Entende? Então o Pai enviou o Filho enviou o Espírito, e se você pecar contra o Espírito Santo, você está de brincadeira, não tem mais outro recurso da divindade para resgatar você. Então, blasfêmia contra o Espírito Santo não é uma boa ideia. Agora, por exemplo, falando desse contexto, né, justamente sobre o Espírito Santo e tal, a gente ouve muito falar sobre o batismo no Espírito Santo. Você, né, muitos pregadores, quando você vai a algumas igrejas, eles pregam a palavra e após, né, eles ministrarem ali a palavra, após pregarem, eles chamam todo mundo, ó, venham aqui na frente que eu quero fazer uma oração. Quem aqui não é batizado no fogo ainda? Levanta a mão. Espírito Santo com fogo. No Espírito Santo com fogo. Aí, ó, quem não foi, levanta a mão, vem pra frente, ele ora, e aí ele diz, ó, vocês serão batizados no fogo com o Espírito Santo. Essa expressão, ela é bíblica, ela existe de fato, essa questão do batismo do Espírito Santo com fogo? Olha só, Yang, é muito interessante sua pergunta. A sua pergunta nasce lá do texto de Mateus 3,11. Tem o texto correlato lá de Lucas, tal, mas o texto base é Mateus 3,11, que lá diz assim, João o Batista diz assim, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí a pessoa entende que batismo com o Espírito Santo e com fogo é sempre coisa como uma bênção. Como uma bênção, sim. É sempre uma bênção, mas vamos lá. É óbvio que o batismo com o Espírito Santo é uma bênção, mas com o fogo não. Então, não são batismos diferentes. Vamos lá. As regras da hermenêutica para você interpretar um texto é o seguinte: primeiro, quem fala, o que fala, para quem fala, quando fala, como fala, o que fala. Então, se a gente pegar essas regras, por exemplo, quem fala esse texto? João o Batista. Tá. Para quem ele fala? O versículo 7 diz assim: vendo ele muitos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes, raça de víboras. Então, para quem ele está falando? Para perdidos. Porque fariseu e saduceu é o tipo das pessoas que perseguem a Cristo. Então, são as pessoas que estão contra a mensagem. Então, quem fala? João. Para quem fala? Para perdidos. Para pessoas que atrapalham a obra de Deus. Onde fala? Na beira do Rio Jordão. O que fala? O que ele está falando? Vamos lá, versículo 7. Raça de víboras, quem vos induziu fugir da ira vindoura? O que é a ira vindoura? É bênção? Não. Não. É o dia do juízo e tal. Produzam frutos de arrependimento e tal. Versículos 10. O machado está posto na raiz da árvore. A árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. Esse fogo é bênção? Não. Não. A árvore que não dá fruto vai para o fogo. Esse fogo é fogo de perdição. Aí vem o 11, que é o texto em questão. Pula o 11, vamos pro 12. A sua pá ele tem na mão, limpará completamente a sua eira, recolherá o trigo no celeiro e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Que fogo é esse? Fogo de bênção? Não, fogo de juízo. Por que somente o versículo 11 é um fogo de bênção? Então ele vem falando de fogo o tempo todo. Então vamos lá, quem fala? João. Onde fala? O Rio Jordão. Para quem fala? Perdidos. O que fala? Ele está falando do juízo o tempo todo. Por que só no versículo 11 esse fogo é fogo de bênção? Ele fala de juízo no versículo 7, fala no versículo 8, fala no versículo 10, fala no versículo 12, por que só o 11 é bênção? Exato. Aí vem a pergunta, tá, se não é bênção, o que significa isso? Então vamos lá. O versículo 11 é como se fosse o apelo. Sabe quando você prega e faz o apelo? Sim. O João Batista está fazendo aqui o apelo, ele está dizendo assim, pessoal, não é porque você é judeu que você é salvo. Ele fala assim, não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque não é só porque você é filho de Abraão que você é salvo. Eu batizo vocês com água. O que é batismo? Batismo é imersão. Lembra que batismo é imersão. O João está dizendo assim, eu posso imergir você na água. O máximo que eu posso fazer é imergir você na água. Mas aquele que vem após mim, vos batizará. Ele é mais poderoso do que eu. Ele não trabalha com água. Certo. Ele trabalha com o Espírito Santo
e com fogo. Correto. O que você quer? Ah, então a gente tá Aquele que vem após mim, são duas opções. ele é mais poderoso do que eu. E ele vai batizar com o Espírito Santo e fogo. E fogo. E aí? A sua pá, o próximo versículo ele fala assim, a sua pá ele tem na mão. Ele vai limpar a eira, vai recolher o trigo no celeiro, ó, o símbolo do salvo. O trigo vai guardar no celeiro, mas ele vai queimar a palha com fogo que nunca se apagará. Então quando ele diz assim, aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, ele está dizendo assim, eu trabalho com água. Se você quiser se converter, eu posso levar você até o rio e eu posso imergi-lo na água. Mas Jesus, aquele que vem após mim, ele não vai imergir ninguém na água. Ele vai imergir você no Espírito Santo. No Espírito Santo. Ou ele vai imergir você no fogo. E ele faz os dois. Por exemplo, quando a gente está estudando teologia, quando chega na pneumatologia, quem batiza com o Espírito Santo? Jesus. Quem é o batizador? Jesus. Mas quem é que vai emergir a alma do perdido no inferno no último dia? Quem é que vai dizer, apartai-vos de mim para o fogo eterno? É Jesus também. Ou seja, ele vai imergir o salvo no Espírito Santo, assim como ele vai lançar o perdido no fogo eterno. E só para fechar essa questão, porque eu sei que é uma questão que muita gente pensa diferente, Sim. Veja que interessante, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, na última mensagem de Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele fala esse texto. Veja o versículo 5. Jesus diz assim, palavras de Jesus, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Ou seja, aqui, quem está falando é Jesus. Quem fala? Jesus. Para quem fala? Só para os discípulos. Aqui ele não está falando para perdidos, então não tem fogo. Por exemplo, Jesus cita o texto de João, a fala de João lá em Mateus 3,11, mas ele omite a palavra fogo. Por quê? Porque aqui o grupo é de salvos. Ele não está mais falando para perdidos. Então ele fala assim, porque João, na verdade, batizou com água, uma referência lá a Mateus 3, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Não tem fogo. Não Por tem quê? fogo, sim. Porque mudou o auditório. Então agora ele não precisa falar do fogo, porque agora ele não está fazendo um apelo para quem quer se converter. Esses já são convertidos e agora só falta receber a promessa do Espírito Santo. Então, essa ideia de batismo com o Espírito Santo com fogo, que é tudo bênção, talvez valha a pena repensar. Eu sei que a maioria não acredita assim. Vale a pena estudar esse assunto com calma, com detença, para tomar uma decisão sobre isso.